Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Olá, gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast Diversão, Diversidade e Inclusão. Conosco ela, a Bia, olha só, Libras também no nosso programa, no nosso podcast, mandando bem também na técnica o Gustavo. Conosco está o David, nosso convidado Billy Saga também. E aí, Billy? Salve, salve, estamos na área. E aí, David, tudo bem? Beleza, Rodolfo, tudo certo. O que manda hoje? Hoje vai pegar fogo, hein? Hoje vai ser bom. Vai. Eu gostaria muito que você se descrevesse para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo por algum motivo. É verdade? Bom, gente, eu sou Rodolfo Ferrin, estou com uma camiseta verde, com óculos, com a armação bem fininha, sou calvo, mas tenho o cabelo ainda castanho escuro. Estou sentado nela, na minha grande amiga, que me leva para todo lado, para cima e para baixo, ou seja, a minha cadeira de rodas. Estou no ambiente aqui da minha casa, na sala de casa. O fundo é uma parede branca, que tem uns vasinhos com umas pequenas suculentas e vasos também de plantas. Você está vendo também parte aí da cortina da janela. Beleza? Ah, é? Estou com uma caneca também aqui, ó. Eventualmente, sempre tomando uma aguinha, com a logo da diversão do nosso podcast, e tem o meu nome também, é uma caneca personalizada. Ô, louco, coisa de diretoria. Bom, sou David Miranda, sou um homem de pele branca, cabelos castanhos, tenho aproximadamente 1,75 m, estou sentado nesse momento, minha barba é meio falhada, sofridinha, né? Estou usando a camiseta branca, que está com o logo da Inima no lado esquerdo. Sou bem bonito, isso é importante ressaltar. Estou aqui, ao nosso lado tem a Bia, né, que está nos auxiliando aqui, está fazendo Libras para nós. A Bia da empresa Quilombo, que sinaliza, é uma mulher preta com cabelo crespo, está usando uma blusa preta, e atrás, na parede branca, né? A Bia tem uma tatuagem bem bonita por todo o braço esquerdo dela. Vou descrever também a nossa tela. Estamos cada um na sua casa, né? A gente está fazendo, então, temos 4 janelinhas, cada janelinha com seu ambiente. Está Rodolfo, eu e a Bia do lado direito da tela, numas janelas menorzinhas, e na nossa janela em destaque, mais centralizada um pouquinho para a esquerda, está nosso parceiro Billy Saga, que convido agora para se descrever também para a galera. Salve, salve, galera, satisfação total pelo convite. Eu sou Billy Saga, eu sou homem cis, branco, tenho cabelos dreadlocks que hoje estão amarrados na cabeça com uma faixa cinza, com detalhes, com traços pretos. Eu uso bigode e cavanhaque. Eu estou com uma camisa listrada verticalmente em preto, branco e vinho. E eu também estou sobre ela, minha amiga cadeira de rodas, que me leva e me traz, permitindo aí o meu direito de ir e vir. Ao fundo tem uma parede branca e é uma satisfação imensa reencontrá-los, meus amigos de longa data. Me sinto honrado pelo convite de estar aqui compartilhando histórias e afetos no Diversão. Sem palavras, valeu mesmo. Muito bom. Lembrando ainda, gente, olha só, hein, você que está aí nos acompanhando nesses podcasts, muita gente aí já mandando recadinho, isso é bem legal, só deixa a gente mais feliz e disposto a fazer um podcast cada vez melhor para você. Lembrando que você também pode se inscrever no canal da Inima, no YouTube, Inima Produções, e também que o podcast está disponível nas plataformas Deezer e também Spotify. Exatamente. E segue a gente nas redes sociais, né? @Rodolfo Ferrin no Instagram,
Ferrin com 2 R's e M no final. Eu sou @David Mirandes, David como se pronuncia, e @Billy Saga com 2 L's e Y, Billy, L-L-Y. Beleza? Rodolfo, quem é o Billy Saga? Olha, é uma saga, viu, falar desse homem. O Billy é o seguinte, o Billy tem uma trajetória de 2 décadas de dedicação ao rap e ao ativismo social. Músico cadeirante, Billy Saga é considerado atualmente um dos mais autênticos e combativos rappers a abordar nas entrelinhas de suas músicas com temas diversos, o direito das pessoas com deficiência. As letras de Billy trazem à tona o tema da resistência, com a reflexão sobre o combate à exclusão social, historicamente ressaltada pelo racismo, preconceito e violência desses grupos subalternizados. Em 1998, Saga foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar que passou no semáforo vermelho. No acidente, ele teve sua coluna fraturada em 3 lugares, ficando paraplégico. Desde então, passou a se dedicar ao processo de inclusão, sensibilizando a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência, unindo o rap à sua luta. Ele é presidente da ONG Movimento Superação, criada por ele e por amigos em 2003 para desenvolver uma estratégia de ação e mobilização social baseada na militância, estimulando o trabalho em rede com organizações ligadas à defesa das pessoas com deficiência. E ele está, nesse momento, gravando um novo disco. O projeto foi aprovado pelo edital Natura Musical e contempla disco, 3 videoclipes, um documentário sobre a história das manifestações que ele organizou durante muitos anos com a ONG dele, a Superação. Coisa É linda. pai da Emília também, hein? Ei, marido da Ju Caldas. Marido Mas, das Caldas. ó, antes de passar a palavra para o Billy, eu primeiro queria pedir desculpas, porque o cara é do freestyle, velho. E aí eu fiz aqui uma apresentação tua num formato um pouco rimado. Então peço desculpas pela minha ousadia, mas vou encarar aqui e vamos ver se dá certo. Estou bem nervoso, inclusive, para falar. Mas vamos lá. Podcast de diversão tem a satisfação desse proceder, irmão. Se tamo junto, ninguém cala. Mandando papo reto, inclusão no beat certo. Tem rap, grafite, Emília, corpitruz e muita garra. Chegando na humildade, mandando só as verdades. Aperta o play aí que tá na casa o Billy Saga. Aê. Você se fica emocionado. É louco, cara. Que satisfação tá aqui, cara. Pô, você fez uma pesquisa. Primeiro que a pesquisa foi completa aí, falaram toda a minha trajetória aí, a minha trajetória passada, atual, e ainda com rima. Pô, vocês querem me emocionar desse jeito. Pô, mó satisfação estar aqui, sem palavras, estou mó feliz. Que legal, que legal. Bora pro papo, bora pro game. Bora. A gente começa sempre, Billy, com um quadro que a gente tem que chama ping-pong, né? Rodolfo faz umas perguntas e aí você responde na lata, assim, o mais rápido que você puder, sem pensar de preferência, e vamos ver o que dá, certo? Certo. Aí eu chamo a vinheta, assim que terminar a vinheta, o Rodolfo ataca, beleza? Então, Gustavão, manda a vinheta para nós. Preparado, Billy? Preparado, sempre. Então, bora lá. Entre matar um leão por dia e conquistá-los em Cannes, tem muita superação e movimento? Tem muita anta para você convencer no meio do caminho. O leão é de menos. O problema é as antas que você tem que desviar. Sua vida daria um livro? Qual seria a sinopse? Está sendo escrito
Bom, mas a sinopse ainda não está pronta, eu estou pensando nela ainda, mas ele já está em andamento. Ano que vem deve sair. Legal. O muro da calçada se resolve com rampa. E o muro do preconceito atitudinal? Como faz? Esse se resolve com informação, empatia e atitude. Se o corpo é intruso, a alma é? A alma é. A alma é. Se o corpo é intruso, a alma é bem-vinda, a alma é usada, a alma é presente, a alma nunca é intrusa, a alma é necessária. Corpo e alma. Corpo intruso e alma ativa e presente. Somos cadeirantes. A gente passa o dia inteiro sentado. Se surgir problema de encosto, o que fazer? Procuramos assistência técnica ou uma boa oração resolve? Acho que os dois, né? Problema de encosto, você tem que ser técnico e tem que ser estratégico e tem que ser espiritual. Eu uso de todos os recursos. Mas eu digo que a oração me acompanha em todos os momentos. E não só nos problemas, mas também na gratidão. Oração é algo, vibração positiva e oração é algo muito presente na minha vida atualmente. Não só quando temos problemas de encosto. Legal. Vale a pena atropelar o cone por uma vaga, Billy? Não é questão de valer a pena, é questão de necessidade. Às vezes é preciso atropelar o cone. Coitado do cone, ele nem tem culpa. Mas, às vezes, ele está no lugar errado, na hora errada, sem ninguém para tirá-lo de lá. Então, eu tenho que atropelá-lo. Aproveitando a deixa, então, cada um tem o cone que merece, é isso? Cada um tem o cone que merece. O preferencial é sempre exclusivo ou não? Acho que não, né? Eu acho que não. O preferencial, às vezes, é uma questão de gosto. Depende do contexto. Em época de Natal, o Papai Noel tem que estar de saco cheio? Eu acho que ele está de saco cheio ultimamente, viu? No contexto atual. Mas tudo depende também da fluência desse trenó aí. Como é que ele está conseguindo parar ou não nas vagas, se as renas estão ajudando ele a chegar. Mas eu acho que ele deve estar de saco cheio, sim. Legal. Os macaquinhos no muro do quintal, a Ju preparando a mesa para o café da manhã, você e a Emília gravando uma coreô, e o cachorro largado, parecendo posar para uma foto. Isso dá um rap? Cara, isso dá uma música de amor. Você quer me fazer chorar hoje mesmo. Isso dá uma música de amor, uma poesia. Isso dá o que eu sempre sonhei com a minha vida e alcancei sem nem perceber. Quando eu vi, eu já estava vivendo isso. Muito bom. Terminamos aqui o ping-pong, David. Eu senti que o Billy ficou emocionado aí em algum momento. Coisa linda, coisa linda. Eu fiquei emocionado porque eu já estou emocionado desde o começo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas tá aqui, cara, conversando com vocês, que a gente tem tanta história junto, especialmente com o Rodolfo, que me acompanhou em momentos muito difíceis e eu nem sabia que o Rodolfo era o Rodolfo, que eu fui encontrar nos palcos da vida, e tá aqui hoje ouvindo ele falar sobre isso, sobre esse lugar que eu ocupo hoje, tanto de militância, de luta, e do cotidiano comum, com macaquinhos. Eu estou aqui num lugar que vocês não veem, mas eu olho na minha janela, aqui no meio do mato, tem uma árvore gigante, tem gavião, tem macaco, e tem minha filha brincando, tem o cachorro largado. Então, é um lugar de gratidão que eu tenho diariamente, e me remete àquele lugar difícil onde o Rodolfo me viu e viu vários, sabe, Rodolfo? E a gente falar de espiritualidade, falar de encosto, são coisas que eu já falei muito com o Rodolfo e que a gente sabe que foi muita plantação para ter essa colheita aqui. Porque para o plantio ser livre, a colheita é obrigatória, disse o poeta.
E essa colheita que eu tenho hoje é porque a gente plantou com consciência, com aprendizado, pela dor, pelo amor. E eu aprendi muito com esse cara aí, esse cara chamado Rodolfo Ferrinho. Esse cara, antes de tudo, a primeira coisa que ele me ensinou foi sobre solidariedade, foi sobre ajudar o próximo, sem olhar para si, sem querer nada em troca. Foi sobre voluntariado, e aí isso me emociona bastante. Arrepiado aqui, Billy. Puxa vida. Bom, você já contou parte da história, eu faço questão também de comentar. É o seguinte, eu era voluntário do Hospital das Clínicas. Que ano foi isso? 96, eu acho, por aí? Eu fui em 98. Então foi 98. 97, 98. E na época eu não trabalhava aos sábados, e eu era voluntário no HC, no IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Então, tinha a sala dos voluntários, onde tínhamos... Bom, lembrando, na época, celular, nem pensar, não tínhamos acesso às tecnologias que a gente tem hoje, né? Então, eu tinha uma sala com muitos livros, revistas, pasta de dente, escova de dente, sabonete, coisas que a mulherada usa, absorvente, enfim, né? E eu punha ali nos meus bolsos e ia passando de enfermaria para enfermaria. Numa dessas enfermarias, eu vi um cara que era o Billy, mas eu não sabia que era o Billy. Cheguei lá, troquei uma ideia, porque o meu barato era, como eu tinha uma Brasília 76 branca, com motor de Kombi 1600 adaptado, então eu falava, você pode dirigir também, você pode pôr roupa no varal, você pode, né, fazer o que eu faço e tal, né, dar esse ânimo e tal. Me fazia muito bem isso. E também oferecendo as coisas. Então eu cheguei na enfermaria, vi lá um rapaz, o Billy. Eu lembro que você comentou do teu acidente, do que aconteceu. Te ofereci, como sempre, era de praxe, está precisando de uma escova de dente, um sabonete, tal, uma palavra. Só um detalhe, porque tinham pessoas internadas lá que nem a família ia visitar, que não tinha recursos para ter uma escova de dente, um sabonete. Os voluntários levavam isso para fazer esse serviço social também. Mas mais do que isso, tinha esse serviço que o Rodolfo fazia de compartilhar a história dele, porque não era um voluntário qualquer, um voluntário cadeirante. Eu tinha acabado de sofrer um acidente, estava entre a vida e a morte, e repensando minha vida. Tipo, minha vida mudou de 360 graus, era tudo muito novo para mim. E nessas aí, visitei o Billy, acho que umas 2 ou 3 vezes, até que eu acho que a última visita que eu cheguei, você estava para subir para a enfermaria. Você falou para mim, eu vou fazer uma cirurgia. Sim. Na perna, era alguma coisa assim. Sim. Acredito que a gente se despediu, te desejei boa sorte e segui nas enfermarias e você subiu. Sim. Só que na outra semana começou a aparecer um serviço para mim, eu parei de ter os sábados livres e parei com esse voluntariado. Os anos se passaram, minha vida mudou, da Brasília veio um Fiatzinho, um prêmio verde que fumava pra caramba, veio outras situações na minha vida, e veio o teatro, em 2007. Né? Comecei lá com a turma dos Menestréis, me senti ali uma formiguinha, só gigante, né? Tabata Contre, Carol Ignata, Billy Saga, André, Sidão e companhia. Eu falei, nossa senhora, tenho que aprender, aprendi, estou aprendendo muito. Mas passou-se anos, não foi, Billy? Sim. Não sei quantos anos. A gente se conheceu antes, a gente se conheceu na fila do Teleton, porque nós somos os primeiros apresentadores com cadeira de rodas a apresentar o Teleton. Boa, bem lembrado. Encontro com o Rodolfo, mas nem cruzei a informação que ele era o cara voluntário. Eu também não. E aí nos conhecemos na fila para entrar na coxia da gravação do Teleton. Ficamos várias horas apresentando, eu e o Renato Laurenti, Flávia Sintra, e vários cadeirantes que pelo primeiro ano tiveram apresentadores com deficiência apresentando o Teleton. Foi algo inovador, assim. E nós que protagonizamos essa virada. E aí, entrei no teatro, um tempo depois o Rodolfo entrou com essa modéstia dele, que depois ele evoluiu ao ponto de engolir todo mundo, virou ele o monstro do palco, a múmia da mansão de Miss Jane, não preciso nem falar nada, para não dar spoiler. Quem assistiu, quem não assistiu, assista quando tiver. E aí,
Um dia eu estou em casa almoçando, cara, mas nesse dia eu até chorei, cara, porque foi muito, muito emblemático. Eu estou com meu pai almoçando e meu pai sempre lembrava do Rodolfo, do trabalho que o Rodolfo fazia no Hospital das Clínicas. Porque um tempo depois que eu me tornei cadeirante, eu fui fazer o mesmo trabalho que ele. Eu ia no Hospital das Clínicas visitar as pessoas que estavam lá para dar uma chefe, para dar uma ideia, para dar um incentivo para as pessoas que eram recém-lesadas medulares, recém-acidentadas, a mesma coisa que ele fazia. E eu tinha feito esse trabalho um tempo, minha vida também mudou, comecei a trabalhar, não conseguia mais fazer. Um dia eu estou conversando com meu pai no almoço, o meu pai fala, poxa, você precisava voltar a fazer aqueles trabalhos que você fazia, né? Igual o Rodolfo. Quando ele falou Rodolfo, aí a minha ficha caiu. Eu juntei a imagem do Rodolfo no Hospital das Clínicas que me visitava, com a imagem do Rodolfo do teatro, que eu já estava há meses atuando junto, e cruzei as duas assim, igual um holograma na minha frente. E aí bateu. Meu, é o mesmo Rodolfo. Peguei o telefone na hora e liguei pro Rodolfo, lembra? Era você que fazia o voluntariado. Era eu, cara. Nessa hora me arrepiou o corpo inteiro. Tito, cara, a gente se encontrou, era eu. Lembra? Era você! Nossa, a gente festejou, assim. E é muito louco a importância desse trabalho, cara, porque ele sabe, né, porque ele fazia o trabalho, mas a gente que recebe esse incentivo naquele momento de dificuldade, ele não sabe a importância que foi a frase dele falando, cara, você consegue dirigir. Porque eu era um motoqueiro, sou fazendo de moto, estava 20 anos de idade, no auge da minha atividade profissional, pedagógica, na faculdade, social. De repente, você para, se vê entre a vida e a morte no leito de um hospital. Vê um cara e fala, calma, tem jeito. Aquilo, para mim, foi muito mais importante do que qualquer coisa que eu ouvisse de qualquer médico que falasse, olha, tudo bem, você vai ficar na cadeira, mas pode ser que volte, pode ser que não. Olha para o lado positivo, seus braços estão funcionando. Qualquer palavra que fosse, não eram tão importantes quanto ouvir um cara que estava na cadeira de rodas que falava, mano, você vai ser feliz, ainda dá para ser feliz. Que foi o que eu fiz depois com outras pessoas e tive feedbacks também. Tem o Leandro Portela, que é um grande pintor hoje com a boca, que eu fiz a mesma coisa que o Rodolfo fez, e depois de 13 anos que ele já estava na cadeira, ele me mandou um relato emocionante pelo Facebook. Cara, você não sabe a importância que foi você ter ido me visitar. E eu lembro como se fosse hoje, ele deitado na cama e eu falando com ele, cara, foco e fé, porque não acabou, a vida não acabou. Você vai continuar. Eu lembro de eu falando com a mãe dele entrava, parecia que meu olhar atravessava o olhar dela, porque ela estava tão em choque que ela não ouviu o que eu estava falando. Falei, bom, com a mãe dele não dá para eu falar agora, porque ela não está em condições, deixa eu falar com ele. Eu falava com ele, cara, ele não respondia nada, ele só chorava. Porque eu acho que o cara precisava tanto daquela conversa, e era o que o Rodolfo fazia. Cara, e foi tão emocionante constatar que aquele meu brother de palco, que era um novo amigo, né? Um novo irmão, né, velho? Porque no palco a gente vira irmão. Cara, foi muito louco. Falar, é o Rodolfo que me visitou, que me ajudou a salvar minha vida lá no hospital, sabe? E aí, cada vez mais, o vínculo se estreitou, né, velho? A gente é irmão, não tem palavras, assim, para falar. Cada vez que a gente se tromba é uma satisfação incrível, igual está sendo agora. Muito louco, muito louco. A palavra tem poder, né? Tanto para construir, quanto para destruir também. Sim, sim. Muito louco isso. Tô emocionado aqui também. Obrigado por esse relato aí. Acho que é bem legal de saber e só reforça aquilo que a gente já conhece, né? Tanto do Rodolfo quanto de você, assim, para quem conhece vocês dois, só reforça tudo que a gente já sabe. Sim. Cara, a gente já ouviu um pouco do que o Rodolfo fez na tua vida, a gente já ouviu um pouco do que o acidente fez na tua vida. Agora eu queria saber o que o rap fez na tua vida, velho? Cara, o rap foi um divisor de águas, assim, no sentido de dar sentido para a minha vida. O que acontece? Eu já contei isso em outros lugares, eu vou repetir aqui porque é muito importante falar desse ponto da minha vida. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos,
a gente vivia uma época cultural, musical no Brasil, que era a época do Disque MTV, Top 10 Disque MTV, que eu assistia naquelas televisãozinhas UHF, preto e branco, 6 da tarde, passava o Top 10 MTV, e era só heavy metal, só rock and roll. Heavy metal estava no auge, era Guns N' Roses, Faith No More, Skid Row, eram essas bandas muito legais, Red Hot Chili Peppers, que eram muito legais, e que os meus amigos idolatravam e andavam cabeludos de camisa preta. Eu gostava, mas não era o ponto de usar camisa preta, coturno e tal. Eu ouvia, gostava, mas não era o que tocava a minha alma. Eu gosto dessa música, mas ainda não era... Eu ouvia mais um rock nacional, um Legião, um Titãs. Ainda não tinha me achado na minha tribo, sabe aquela coisa da tribo, que você acha igual esses caras tinham se achado no heavy metal. E aí, um belo dia, eu estou no colegial, um amigo meu está com 2 vinis. Nessa época era vinil e cassete, né? Sim, não tem problema nenhum da minha idade. Eu sou da geração que vem, nós somos da geração que vem aí da evolução da cassete e vinil para o CD, que hoje é obsoleto para o streaming. Meu sobrinho nem sabe o que é, sabe porque eu contei para ele o que é. Cassete e CD, e DVD, que isso já é mídia obsoleta. Mas eu peguei 2 vinis emprestados de um amigo, do Márcio, do Racionais, Holocausto Urbano e Escolha o Seu Caminho. Quando eu cheguei em casa, coloquei no toca-disco 3 em 1. Era 3 em 1, porque a gente gravava do vinil pro tape de fita, para poder ouvir no Discman, ou no Walkman, não tinha Discman ainda, ou de uma fita para outra, então era double deck. Coloquei para gravar isso para depois devolver no dia seguinte. Cara, a primeira vez que eu ouvi, na hora eu identifiquei. Por quê? Eu morava num lugar aqui na Zona Oeste de São Paulo, no quilômetro 15 da Raposo, Jardim Rosa Maria, que é um lugar periferia, mas não é total periferia. Assim, os entornos da minha periferia, tem favelas, os bairros dos entornos. O meu bairro não é um bairro de classe média, mas os bairros do lado tinham as classes mais subalternizadas. Assim. Tinha favela do João 23, Arpoador, Guaraú. E eu conhecia pessoas de todos esses lugares. Meus amigos eram desses lugares. Eu sabia da realidade deles, desses lugares, do dia a dia deles constantemente. Eu ouvia eles contando histórias da violência policial, da falta de infraestrutura básica. E isso me... Só um minuto. E eu ouvia diariamente os amigos contando isso. Quando eu ouvi os Racionais, eu falei, cara, ele está contando em música exatamente a realidade que meus amigos vivem. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui, o potencial que isso tem é muito forte. E me identifiquei na hora. E naquela hora eu descobri qual era a trilha sonora da minha vida, a minha tribo. Subi para o meu quarto, que eu morava no sobrado, escrevi a minha primeira letra. Caraca. E nunca mais parei. No dia seguinte, eu devolvi os vinis para o Márcio, que eu já tinha gravado na fita, e já comecei a ir para a galeria comprar outros vinis de rap, conhecer o que era o rap gringo, americano, e aí incorporar o lifestyle do rap, que aí era as calças largonas, a cabeça careca, e as camisetas na época era Vision Streetwear, que era a marca que vendia as roupas de rap e tal. E comecei a me apropriar enquanto MC. Demorou muito tempo para eu gravar meu primeiro disco, demorou muito tempo para eu contar para alguém que eu escrevia, eu ainda tinha uma autoestima baixa de falar, não, eu canto rap, eu achava que era prepotência falar isso. Eu sou um cantor de rap, eu sou um MC. Eu tinha um pouco de receio de falar isso, as pessoas falavam, ih, o Billy tá viajando, tá iludido. Mas eu escrevia um monte de letra, treinava pra caramba. Até o dia que eu fui apresentar pela primeira vez com meus amigos, eles curtiram pra caramba, eu comecei a fazer show. Isso começou a abrir portas nas quebradas, porque o rap ele rompia a barreira territorial. Por mais que eu conhecia pessoas de outro bairro, existe uma delimitação geográfica na periferia. Você não pode transitar facilmente em outros bairros que você é um intruso. Então, o rap me abria essas portas, porque eu era aquele cara que tinha feito show na festa junina naquele bairro. Os caras, pô, é o cara do rap, então eu era bem quisto naquele bairro. Os caras me chamavam para ir para as festas, para cantar nas festas. Comecei a conhecer a galera dos outros bairros. Então, o rap começou a se tornar uma ponte para as outras quebradas que antes eu não tinha. E eu comecei
E aí eu cada vez mais se confirmava que aquele realmente era o meu estilo de vida e era a minha ferramenta também de fazer algo para mudar a realidade do mundo, porque eu sempre me vi como uma missão. Não sei se por intuição, o meu espírito sabia que eu ia viver uma fatalidade aos 20 anos e que eu teria que empenhar muita energia para mudar uma realidade muito excludente, que é da pessoa com deficiência, mas com 14 eu já tinha isso apropriado, que o rap seria a minha ferramenta. E aí, quando eu sofri acidente com 20 anos, eu digo que a gente tem aquela fase chá com bolacha, que vai um monte de amigo na sua casa, dá um tapinha nas suas costas, fala, não, que bom que você sobreviveu, olha o copo cheio, que é uma realidade, que bom mesmo que eu sobrevivi, eu sou apropriado disso, e aí tem muitos que vão, que você nem imaginava que iriam, que você nem sabia que era seu amigo, você não sabia nem que era colega, e eles eram realmente seus amigos, e aí eu posso até falar disso em momentos que eu estava no hospital. Um dia eu acordei e tinha uma menina dando sopa na minha boca, eu nem imaginava, era uma amiga de uma ex-namorada minha, nem sabia que ela sabia que eu existia, ela estava lá solidariamente me ajudando. Então, várias pessoas que eu nem sabia que eram amigos vão me visitar nesse momento de chá com bolacha, e outros que eu achava que eram super amigos nem apareceram. Enfim, quando acaba essa fase, cada um volta para a sua vida e é você com você mesmo. É você que vai conviver com a sua deficiência, com a sua nova realidade. Nesse momento, o rap me deu muita força, porque eu tinha na minha mão uma ferramenta para confrontar aquela realidade tão excludente que eu me deparava e que eu desconhecia. Então, ele foi, com certeza, um lastro para me ajudar a seguir em frente. Então, é de suma importância o rap. E aí, eu nunca falei sobre isso, eu sempre fui até essa parte da importância do rap. Mas hoje eu já posso falar de uma nova fase do rap, porque depois que o Superação parou com as atividades na rua, depois que veio o Calçada é Muro, que ganhou Cannes e tal, eu comecei a mudar o meu empenho de esforços, de energia, para que o rap se torne a minha ferramenta principal como protagonista no processo de inclusão. E eu acho que somente hoje ele está começando a ocupar esse espaço de uma importância tão grande quanto foi o Superação, quanto foi o Sem Rampa, Calçada é Muro, porque agora eu estou conseguindo ter uma projeção maior com o rap, que vai me ajudar a mexer o ponteiro em relação à inclusão, que é realmente ocupar um espaço de um artista com deficiência, que tem espaço para falar sobre inclusão, que é convidado para os podcasts, igual vocês estão me convidando agora, e aí o rap tem essa força também. Ele não sou eu todo, mas ele é parte de mim, que me ajuda nessa saga. Acho que é isso. Aproveitando a deixa que você citou aí, de Calçada e Muro, Sem Rampa, Calçada e Muro, que levou grafites, né, para os degraus das calçadas. Conta um pouquinho como surgiu essa iniciativa, essa ideia. Eu lembro muito foda, né? Cara, uma boa repercussão. Sim. Foi o seguinte, em 2015, nós fizemos uma passeata de superação, porque desde 2003, que a gente fez a primeira passeata em São Paulo, a gente anualmente repetia a passeata em São Paulo. Para quem não conhece o movimento de superação, eu vou só contextualizar, tá? Então eu falo de superação. A gente fazia passeatas, eventos socioculturais na rua, chamava formadores de opinião de bem conhecidos, então artistas bem conhecidos, para trazerem um público leigo para falar sobre inclusão, e aí a gente sensibilizava a sociedade em relação aos direitos das pessoas com deficiência e chamava as pessoas com deficiência para protagonizar esse processo de inclusão. E nenhum outro evento social dava camiseta, lanche, transporte para as pessoas com deficiência, para realmente empoderar e uniformizar e dar uma identidade para essa parcela da população. E a gente fazia isso e não cobrava nada de ninguém. E a gente começou a fazer isso anualmente em São Paulo e começou a ganhar notoriedade no segmento, e próximo ao dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, isso acontecia. Alguns anos depois, a gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Rio de Janeiro e Argentina, depois para Porto Alegre, depois para Natal, e assim aconteceu que a gente fez quase 30 eventos pela América Latina, mais de 100 mil pessoas impactadas, até 2015. Foi até 2016, mas em 2015 aconteceu um triste fato, porém interessante. Estávamos numa passeata do dia 3 de dezembro em São Paulo,
e, simultaneamente, ocorria uma passeata do movimento MBL por conta daquela ocasião da dicotomia política pós-Gigante Acordou. Foi algo muito importante no Brasil, mas aí aconteceu aquela dicotomia política que se desdobra até hoje, onde a direita e a esquerda faziam eventos na rua, se degladiando, e o que aconteceu foi que eles marcaram uma passeata nesse dia, a gente já tinha marcado com antecedência, e a gente negociou com eles que a nossa passeata ia até meio-dia, e a deles começava meio-dia. Quando a gente chegou no MASP ao meio-dia para finalizar a nossa passeata, atrasou um pouco. O último show começou a meio-dia e ia acabar meio-dia e 15, meio-dia e meio. Eles já estavam com o trio deles parado lá e começaram a atacar a gente, a falar no microfone e sobrepor o nosso último show, que era o grande finale, que era sempre no MASP, começava no Oswaldo Cruz e acabava no MASP. Eles começaram a agredir a gente verbalmente pelo trio, e lá embaixo os convidados deles começaram a agredir os nossos participantes, verbalmente também. E aconteceu um fenômeno tosco, assim, que foi... Nós tínhamos convidado direto de Recife, do meu irmão Batman, o morcego, o líder é Batmacumba. O morcegão, ele trouxe os batuqueiros do silêncio, que são batuqueiros surdos. Então, os convidados do movimento MBL chegavam com os batuqueiros e falavam assim, para de tocar, que agora é nosso evento, para de tocar isso aí. Porque eles inferiam que a gente estava fazendo um movimento de esquerda. Ideologicamente até era, para mim, eu que sou idealizador do movimento. Mas não que necessariamente o movimento de superação tinha alguma intenção político-partidária. A gente estava ali pela causa da pessoa com deficiência. Só que eles falavam com os batuqueiros surdos, os batuqueiros não ouviam, então ignoravam eles. Eles começaram a achar que eles estavam sendo subjugados e que iam bater nos batuqueiros surdos, que não estavam nem aí para eles, estavam lá batucando, os caras xingando eles aqui na nuca, e ninguém respondia, eles quiseram agredir os batuqueiros. Nossa, isso me trouxe uma tristeza, porque eu convidei os caras para virem tocar aqui e eles foram agredidos. Isso colocou em risco a insegurança dos participantes. Quando chegou em 2016, a gente decidiu fazer a última passeata de superação e voltar em stand-by, como diz o Emicida, quando os caminhos se confundem, vamos voltar ao começo. Vamos voltar para o QG e vamos repensar nossas ações, vamos começar a trabalhar de forma mais digital. E aí, o que aconteceu em 2016 é que a gente fez a leitura da carta de encerramento das atividades presenciais, Entre Meninos e Dragões, que chama, tem vídeo aí no YouTube, e paramos em 2016. Só que chegou 2017 não teve nada, 2018 eu estava mamando em onça, como diz o Betão, eu queria fazer alguma coisa, estava sentindo falta. E aí eu conheci uma galera da Avas Plus, que é uma agência de publicidade, que queria fazer alguma coisa em prol da inclusão. E aí a gente criou o Sem Rampa Calçada é Muro, que era a ideia. Se existe uma calçada, uma guia, e o cadeirante não pode passar, para o cadeirante, aquela guia de rua, aquele degrau, é como se fosse um muro. Se é um muro e a gente trabalha com arte, cabe um grafite. Vamos chamar os grafiteiros para grafitar. E fizemos um canal no Instagram, que era onde a gente expunha esses grafites, né? Como é que chama? Arroba Calçada é Muro, né? Galeria, arroba Calçada é Muro. Me fugiu a palavra galeria. Uma galeria para expor esses grafites no arroba Calçada é Muro do Instagram. E aí começou a vir grafite de todos os cantos, um monte de grafiteiro aderiu. E aí a gente fez um videocase com esses grafites, com as mídias espontâneas que a gente conseguiu, de tanta cobertura nos jornais que teve essa ação. E aí, com esse filme, esse videocase, que também tem no YouTube, quem quiser procurar, a gente ganhou Cannes em 2018, na categoria Outdoor, que é mídia externa, e por ter conseguido tanta mídia espontânea. E aí foi bem legal, porque renovou as energias, assim, né? Tipo, putz, fizemos mais uma coisa legal. Mas hoje a atuação de superação é muito mais digital, é muito mais nas redes, assim, com essas ações pontuais. E aí eu decretei, a partir de 2018, que a gente realmente não ia conseguir voltar com atividades presenciais tão cedo, apesar de eu achar cada vez mais necessário voltar para a rua, mas que eu ia empenhar minha energia para minha música se tornar meu instrumento principal de luta pela inclusão. Até porque a Superação já chegou a ter mais de 100 voluntários e cada um a vida de cada um foi evoluindo, tendo filho, casando, e foi se esvaziando
esse quórum de pessoas que eram voluntariado de superação, e a base mesmo que sempre fez a superação acontecer era praticamente 10 pessoas. E até essas pessoas não estavam mais tão envolvidas por demandas pessoais, depois que a gente descontinuou as atividades presenciais, aí a gente acabou dando um stand-by, a gente hoje atua muito mais pessoalmente, individualmente, cada um na luta pela inclusão. E hoje o meu rap é minha principal arma aí pela inclusão. Muito bom. E Caramba, né? Se eu te falar demais, falar, mano, ainda tem um monte de pauta aqui. não, a gente falou que sua vida daria um livro, na verdade, cada tema dá um livro, bicho. Coisa linda, coisa linda. Cara, vários, tá saindo como vocês anunciaram aí, a gente está filmando o documentário, que o edital da Natura contempla o disco, 3 clipes, o documentário do Superação, mais 4 lives que eu vou contar essas histórias todas. Mas o documentário está sendo filmado e a gente, semana retrasada, a gente fez uma reunião que foi muito saudosista, assim, que encontrou essa galera de superação que não se via há muito tempo, conversando com a diretora, com a Laís Dantas, que está dirigindo o documentário, para relembrar todas essas bagunças. E aí vai sair coisa muito legal, que só a Nata viu. Eu posso exemplificar aqui o dia que os caras me largaram, que a gente foi para Porto Alegre, o banheiro de Porto Alegre, era umas roubadas, mano. A gente ficava na casa de alguém que não tinha dinheiro para pagar hotel. Eu estava numa casa que a cadeira não entrava no banheiro. Os caras me cataram e me colocaram na privada para fazer um 2 e saíram e me largaram lá. Porque a hora que eu tinha que voltar para a cadeira, os caras saíram para ver o trio elétrico da passeata, só deixaram os cadeirantes em casa. E aí, mano, vem me buscar. Ô, mano, os caras saíram, não tem ninguém para te tirar daí. Me largaram 2 horas no banheiro. Aí eu falei, já vou tomar banho aqui. Peguei o chuveirinho, já tomei banho lá no banheiro. Aí só na reunião da semana retrasada, eu fui saber que os caras me largaram lá de propósito. Os caras, Billy, você tava chato pra caramba. Antes das passeatas, você era mão bala, mas você ficava insuportável. Nós largamos de castigo lá. Foi de propósito. Eu falei, caraca, até hoje eu não sabia disso. Olha que sacanagem. Os caras eram fogo, velho. Caraca, velho. Mas, Billy, nessa iniciativa aí de grafitar os degraus, o que foi grafitado? Que tipo de arte, de desenho? E também na questão da mudança mesmo, de transformar o degrau numa rampa, como a gente vê em alguns locais aí bem feito, outros mal feitos também. Surgiu algum efeito? Conta pra gente. Então, era livre, né? A arte era livre, o grafiteiro tinha total liberdade para fazer o que ele queria. Eu lembro que a gente filmou para uma matéria da Globo o primeiro degrau sendo transformado em rampa por conta do projeto, junto com o meu colega Cid Torquato, que era secretário da pessoa com deficiência na época. Ele acompanhou essa transformação em quatro esquinas assim que foram acessibilizadas por conta do projeto. E nessa ocasião ele anunciou o compromisso da Secretaria da Pessoa com Deficiência em investir 400 milhões no plano de readequação das calçadas da capital. Então, é lógico que provavelmente era um plano que já vinha acontecendo, mas que o projeto ajudou a acelerar e trazer o poder público a se comprometer publicamente em investir esse dinheiro para a readequação arquitetônica da cidade. Se isso realmente aconteceu, eu não tenho como mensurar, não sei. A gente vê que as coisas vêm evoluindo na última década. A Paulista, por exemplo, é um lugar que eu tenho certeza que as passeatas do Superação acontecerem lá foi algo que influenciou para se tornar acessível. A Luca, que é uma das criadoras do Superação, foi a pessoa que mandou ofício para a subprefeitura da Sé na época, na gestão do Andreas Matarazzo, para que se tornasse acessível. Mas na época eu também trabalhava na Secretaria da Pessoa com Deficiência com a Mara Gabrilli, sei de todo o esforço que ela fez para que a Paulista se tornasse um local acessível. Então, é um esforço de várias pessoas do segmento. Eu acho que nunca é de uma instituição só, e eu acho que essa é a importância e a beleza do processo de inclusão. A gente tem que se unir, e é o que o Superação sempre fez. Ele começou trabalhando por uma cidade mais acessível, isso tinha muito a ver com a deficiência física, mas a partir do segundo, terceiro ano, a gente entendeu que a busca era atitudinal, não era para um tipo de deficiência, era para a pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual. Então, eu acho que falta um pouco disso no segmento. Se a gente for ver das divisões que existem
de tipos de deficiência, a deficiência, as pessoas surdos e pessoas com deficiência auditiva, no meu ponto de vista, são os mais unidos, os mais articulados em se organizarem pelo segmento. Só que eu acho que tem que se unir mais, eu acho que tem todos os tipos de deficiência juntos, lutando por inclusão. Hoje, cada ONG luta pelo seu escopo, pela sua localidade, pelo seu tipo de serviço. Tem ONGs tem ONGs para a pessoa com deficiência. Então, eu acho que a gente tem que estar mais unido, como acontece com os outros grupos minorizados, de equidade racial, de equidade de gênero, LGBTQIAP+, que é algo mais consistente, mais efetivo, que é todos por todos, e não segmentado. Assim, pessoa com deficiência física luta por acessibilidade, pessoa com deficiência visual luta por audiodescrição, e braille, e piso tátil. Então, acho que a gente tem que estar mais consistente, mais unido. Essa é a minha opinião. Hein, David? Essa questão já foi levantada, né, em outros podcasts, né? Sim. A respeito da união, né? Sim, sim. E é o que o Billy falou a respeito, assim, essa união é que traz a força, né? Que traz que movimentos aconteçam. O nosso trabalho, eu sempre pensei, pessoalmente, e eu já falei isso em alguns podcasts que a gente já gravou, que eu gosto de me comunicar com quem não tem nenhum tipo de deficiência, porque conscientizar essa galera da importância de ter um olhar mais inclusivo ajuda também na causa, porque eu sempre via a mãe, trazendo para o contexto da oficina dos menestréis, né, que tem os projetos sociais, a mãe do autista tinha uma causa lá que ela falava a respeito do autismo, sempre era alguém relacionado a algum tipo de deficiência falando sobre. Eu falei, pô, por que a gente não pode falar? Por que eu não posso ir e levantar essa pauta também? E aí o trabalho que a gente desenvolve na INMA, a ideia é justamente isso, a gente ampliar essa informação para que pessoas que não tenham noção da dificuldade que é andar numa cadeira de rodas, que ela pelo menos tenha um olhar mais inclusivo, né? Eu fico pensando um projeto que a gente tem em mente imagina se os arquitetos e os engenheiros tivessem um olhar mais inclusivo, né? As rampas teriam mais funcionalidade do que a maioria do que a gente vê. Então, se a gente tem uma sociedade mais inclusiva, as coisas se tornam mais inclusivas, né? Acessíveis. E aí a união que eu acho que amplia além das pessoas com deficiência, né? Trazer a sociedade, cara, porque isso é uma questão de cidadania, né? E um direito, né? É um pouco de empatia, né? Vivenciar o que o outro vivencia. Se os engenheiros vivessem um dia na cadeira de rodas, tivessem empatias, né? Do latim, né? Patos é o drama, é empatia, viver o drama do outro, conseguir se vivenciar, se colocar no lugar do outro. Isso é um pouco polêmico no processo de inclusão, que não é só se colocar no lugar do outro, é deixar o outro também ocupar o seu lugar. Eu acho que tem a ver com isso também. Direito de ir e vir, derrubar barreiras atitudinais, é deixar o outro se colocar no seu lugar. Mas eu acho que as pessoas que viabilizam as modificações necessárias para o processo de inclusão acontecer, e que não têm deficiência, que não vivenciam na pele, se elas vivenciassem por um dia, por uma hora, elas iam mudar a mente delas e elas iam viabilizar. Porque dinheiro dinheiro é fácil, dinheiro não é o problema. Quebrar um degrau e transformar em rampa, colocar um piso tátil, instalar um leitor de tela, isso o dinheiro compra. O problema são as pessoas que fazem a gestão desses recursos entenderem que isso é prioridade. E a real é que as pessoas com deficiência dificilmente são colocadas como prioridade, a inclusão delas, né? Acho que a gente ainda tem que dar um passo largo para chegar em colocar como prioridade. Ainda é discurso, como é ESG agora cada vez mais nas empresas, mas ainda tem uma longa trajetória aí, uma jornada para chegar no ideal. Muita coisa. Diga aí, David. Não, eu queria que o Billy falasse um pouquinho desse último trabalho dele, né? Porque eu vi que foi um trabalho um pouco diferente do que você vinha
é acostumado a fazer, porque o Corpo Intruso, que é o seu último disco, ele vem de um trabalho que já existia, né? Sim. E eu queria que você falasse desse processo, porque você veio para somar esse projeto. Como é que foi para você? Música Corpo Intruso, né? O disco é de músicas autorais minhas, de várias músicas, Uhum. que compõem um conceito chamado Corpo Intruso, que foi criado pela Stella Lapone. Eu tive a oportunidade de conhecer a Stella Lapone através de um fórum que a gente participava. Eu sempre esqueço o nome da pessoa, que era um fórum que aconteceu na USP, com uns gringos que estavam trabalhando com acessibilidade na arte, e eles chamaram algumas pessoas-chave aqui do Brasil para discutir acessibilidade na arte. E a Paulinha Soares, que é uma amiga nossa, que a gente compõe um grupo aí de artistas, ela não tem deficiência, mas ela organiza um fórum de pessoas com deficiência para discutir acessibilidade, discutir arte inclusiva. Ela convidou a gente para participar junto com esses gringos e teve uma roda de discussão para falar sobre inclusão. E eu, aquele cara típico, militante de várias décadas, idealizador de superação, que sempre usou a palavra inclusão de forma tradicional, que sempre defendeu a inclusão, conheço Stella Lapone metendo o pau na palavra inclusão e trazendo o ponto de vista dela do lado pejorativo da palavra inclusão. Como que a inclusão pode ser um tiro no pé quando não é bem trabalhada, quando ela é só discurso, quando ela tem diretores, coreógrafos que utilizam de má fé dessa palavra, aquela típica arte que a gente vê que é muito sensacionalista e assistencialista e oportunista. E eu comecei a ter um outro ponto de vista. E aí ela trouxe o conceito do corpo intruso, que é uma monografia, ela chama de monogracinha, que ela escreveu, e ela me apresentou essa teoria, e nesse dia eu falei para ela, eu adorei o seu ponto de vista, porque eu estou sempre aberto a novidades, eu não acho que o que eu sei está dado, e é a verdade absoluta. Eu estava há 20 anos como presidente de uma ONG que trabalhava por inclusão, e hoje eu cuido da área de diversidade e inclusão da minha empresa. Isso não significa que eu não posso questionar os processos inclusivos que estão dados aí na sociedade. E nesse dia ela questionou e eu entendi o lado do ponto de vista dela. E eu cheguei e falei, eu adorei o seu ponto de vista. E eu adorei o seu conceito de corpo intruso e eu vou escrever uma música sobre isso. Posso? Ela falou, pode. Demoraram uns 2 anos e aí eu escrevi Corpo Intruso baseado na monografia que ela escreveu, que é mais do que uma monografia, é um conceito que traz o corpo intruso, a deficiência como um corpo intruso. Como ela, enquanto coreógrafa e dançarina, como ela não tinha deficiência suficiente para trabalhar na dança inclusiva e também não era normal o suficiente para não ser dança inclusiva. Então, ela estava num limbo, num meio termo, onde ela não conseguia nem ser da dança inclusiva, nem não ser da dança inclusiva. E a inclusão, nesse momento, prejudicava ela. Porque era isso, olha, você não tem deficiência suficiente para trabalhar com a gente. Quem tinha deficiência, que não trabalhava com deficiência, falava, olha, mas você tem deficiência, você não pode trabalhar com a gente. Então, ela começou a criticar isso de formas muito criativas. Tem a Zuleika Brit, que é um personagem que ela criou. E aí, se vocês puderem ler, procurem na internet essa monografia da Stella Lapone, que é genial. E aí eu escrevi a letra Corpo Intruso em cima dessa monografia e gostei tanto do resultado que eu pedi para ela autorização para o disco chamar Corpo Intruso. E aí eu lancei esse último disco com esse tema e tive a ilustração do Lambuja, que fez aquela capa que eu achei genial, com o conceito de Corpo Intruso também, quebrando os pisos de São Paulo, as raízes saindo, tem todo ali uma relação entre arte visual, eu sempre busco isso, né, a arte visual com a arte musical e com a arte conceitual. Então, gostei bastante do resultado, depois veio o clipe que a gente lançou. Então, foi um processo bem interessante, assim, de criação, diferente de todos os outros discos e músicas, que sempre foi algo muito pessoal, uma criação exclusivamente minha. Dessa vez teve essa colaboração criativa, inspiracional, que veio da Stella Lapone, e que eu faço questão de sempre reconhecer e citar nos shows. Ó, essa música foi inspirada no conceito dela. Coisa linda.
Muito bom. bem. Bicho, tem um monte de coisa para perguntar aqui, só que a gente já está no final. O Gustavo já mandou o papo lá para gente. Bora, Ó. parte 2, já grava a parte 2, vamos embora. E, Rodolfo, você quer... Eu tenho mais uma pergunta antes de entrar no momento final. Você tem mais uma pergunta? Já Eu manda aí. tenho. Eu acho que dá para o Billy aí dar uma pincelada nesse tema, que todo mundo é natural as pessoas terem dúvida a respeito da capacidade do outro. Muitas vezes nós duvidamos da nossa capacidade, e quanto mais, né, uma pessoa com deficiência ter uma família, ter uma esposa, um marido e também ter filhos. Eu queria que você falasse rapidinho a experiência de ser pai, a Emília na tua vida, na vida da Ju. Então, deixa eu emendar a minha pergunta, porque senão eu ia muito nessa linha também. Eu vou emendar e você já responde as duas, pode ser? Sim. Emenda. A minha pergunta está um pouco nessa linha. Vamos lá. São mais de 20 anos de luta, de cadeira, muitos anos de palco, turnê internacional, dividi o palco com grandes nomes da cena, Emicida, Projota, DJ Cia, Juliana Caldas. Uma trajetória que provavelmente deu uma bagagem muito boa para estar no palco. Mas e estar na plateia, vendo a estreia no palco da Emília? Como é que foi? Nossa. Vamos lá, vamos por partes. Questão da representatividade, né? A gente quando adquire uma deficiência, ou quem nasce com uma deficiência, acho que passa pela mesma questão, e eu acho que quem adquire é mais peculiar, porque você viveu o contrassenso, você viveu o outro lado de saber como é não ter uma deficiência. E, de repente, a sua vida vira 360 graus, e você tem deficiência e você vira alvo desse olhar capacitista, né? Você vira alvo do capacitismo e se depara diariamente com essa questão de subjugarem a sua capacidade de ser um bom profissional, de ser um bom artista, de ser pai, de ser um bom marido, de ser um ser humano produtivo, enfim. E isso é muito louco, porque na minha vida isso foi muito simbólico. Quando eu sofri acidente, eu me preocupei com isso, porque logo que eu sofri acidente, eu fui direto para ativo. Eu saí na quarta-feira do hospital, na sexta eu estava na balada, na segunda eu voltei para a faculdade, um mês depois eu estava trabalhando e dirigindo. E eu vivi muito tempo provando para a família, para os amigos e para o mundo de que o Billy tinha mudado, era outro Billy, mas que ele continuava produtivo, continuava eficaz, continuava o mesmo cara idôneo, honesto, de uma forma diferente, mas que ele ainda fazia coisas interessantes, tanto na arte quanto no trabalho. E chegou um momento da minha vida que eu entendi, tá, mas o que o Billy acha disso? Sua família já entendeu isso, seus amigos já entenderam isso, a sociedade já entendeu isso através das suas ações. E você, o que você acha disso? E aí, esse meu recado são para as pessoas com deficiência. Não importa o que o mundo acha de você, o mais importante é o que você acha de você. Naquele momento, eu parei para pensar que eu estava há 7 anos, mais ou menos, já estava de cadeira de rodas, que eu não olhava para dentro. Eu só estava vivendo e fazendo e agindo para fora, para que os outros achavam. Aí eu parei, puxei o freio de mão e falei, pera, e eu? O que eu acho de tudo isso? O que eu acho desse novo Billy? Porque o velho morreu e nasceu esse novo. Quem é esse novo Billy? Quais são as limitações e os potenciais, as dores, os prazeres, as virtudes e os defeitos desse novo Billy? Eu não tinha parado para olhar isso para esse novo Billy que agora estava sob uma cadeira de rodas. E aí eu parei para olhar, e isso foi muito saudável. Porque aí eu vi os meus potenciais, eu vi os meus gaps, eu comecei a ter clareza de quem eu realmente era. E só então eu comecei a aproveitar melhor, a agradecer mais o que eu tinha, a vislumbrar melhor os meus objetivos e as minhas oportunidades, e assim tem sido até hoje. E daí em diante eu comecei a tomar decisões na minha vida mais importantes para me trazer onde trouxe hoje. E só assim eu consegui me tornar uma pessoa merecedora do que eu construí hoje, que foi casar com a Ju, que foi ter a Emília. Porque é isso, se eu não fosse uma pessoa com deficiência, eu não teria conhecido a Ju, eu não teria a Emília, que são
as pessoas mais importantes da minha vida, lógico, junto com meu pai, com a minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, mas a minha família, núcleo familiar atual, que é eu, minha esposa e minha filha, se eu não tivesse deficiência, eu não teria conhecido. Se eu não tivesse deficiência, eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje. Se eu não tivesse deficiência, a minha arte não teria a importância que ela tem hoje enquanto ferramenta de mudança social. Então, eu não sei dizer quem seria eu sem ter deficiência. Seria uma pessoa melhor, pior? Seria uma pessoa boa? Provavelmente. Isso vem do meu princípio, vem da minha educação. Mas onde eu estaria trabalhando? Com quem eu estaria casado? Não faço ideia. E não preciso saber. O se é ilusório. O que importa é que, quando eu parei para olhar para dentro, eu entendi que importa é o que eu tenho para hoje. Eu comecei a viver o presente. Parar de pensar no quem eu tinha que ser para o outro, onde eu tinha que chegar, e olhar quem eu quero ser agora. E plantar no agora. E o plantar no agora te traz o amanhã, está no hoje, cara. O que você planta hoje traz o amanhã e passa muito rápido. A Emília nasceu, eu curto a cada dia dela. E quando eu menos imaginava, estou eu lá assistindo Mansão de Miss Jane, a Emília falando texto. Foi muito emocionante, porque eu vi um flashback de tudo que a gente viveu no teatro. Vocês dois sabem a importância que é aquele lugar sagrado. E ver a Emília lá foi algo, foi consagrado, assim, foi indescritível, indescritível. Foi muito bom, foi muito bom. Oh, coisa linda. Rodolfo, eu acho que a gente nem precisa do momento final. Acho que a gente pode, se você tiver mais uma pergunta, porque tá lindo de ouvir, assim, o Billy. Não, eu não tenho pergunta, não. Tá. Eu vou me inspirar na tua inspiração, David, do trocadilho no começo, que eu vou fazer um. Só que aí depois eu vou pedir ajuda do Billy para puxar aí o beat aí. Tá. Manda bala. Já pode? Opa, a hora que você quiser, para a gente fechar. Então, em agradecimento. Vai, Billy, puxa aí. Não, mas não sei fazer beatbox, não. Vai no papel. Faz aí. Capela, bicha. Beatbox vai delay, caramba. Então, vamos lá, vai. Mano Billy, obrigado pela participação. Sua presença só engrandece o podcast de diversão. Sem palavras, satisfação foi toda minha. Assim segue a saga, assim a saga caminha. Eu vou dizer que estar aqui é bom para mim. Obrigado, meu amigo Rodolfo Ferrin. Dessa forma a gente segue e a rima não desanda. Valeu, meu irmão David Miranda. Eu vou seguindo forte. Essa é minha trilha. Um beijo para minha amiga intérprete Bia. Valeu. Pô, gente, muito feliz com o dia de hoje. Muitíssimo obrigado, Billy, pela grandeza das tuas palavras, por tudo que você traz para a gente, assim, pelo seu tempo, disponibilidade. Obrigado, Bia, de novo, sempre com a gente. Valeu, Rodolfo, por mais uma. Valeu, Gustavo. Tô feliz pra caceta, velho. Demais. Obrigado mesmo. Em Recife, irmãos. Tamo junto, que precisar é só mencionar, falar dia, hora, roupa, perfume, que eu tô lá. Eu também, muito feliz. Obrigado, Billy. Tuas palavras, tua história me inspira bastante, saiba disso. É Recife, você tá ligado, irmão? Beijão pro Gustavo na técnica, a Roberta, que nos acompanha, Bia, David e o Billy. E tamo junto. E lembrando a você que nos acompanha, siga a gente aí nos canais do YouTube, Inima Produções, e também acompanhe nas plataformas Deezer e Spotify. Beleza? Bicho, segue o Billy no Instagram, segue o canal como é que é? @calçademuro. Calçademuro, tem grafite incrível lá, um melhor que o outro. @saga, e compartilha esse podcast aí pra galera que tem que bombar esse canal aí, que é da hora. Valeu, legal. Gente. Valeu. Paz. O podcast Diversão é uma realização da Inima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.